Teatro Municipal Baltasar Dias comemora 130 anos. Uma longa história, feita de episódios felizes, em que neste palco figuras distintas da nossa cultura deram o seu melhor. Mas também nesta plateia, um público que aderiu sempre em grande número, aplaudiu os seus artistas. Não podíamos deixar passar em claro esta data. Por isso, tivemos umas comemorações que honraram esta história. Uma história de afetos, uma história de emoções. Foram 11 dias onde 200 artistas por aqui passaram e foram mais de 3.000 pessoas que aqui se dirigiram. Esta foi a melhor forma de dignificarmos aquela que é a Catedral da Cultura da Região Autónoma da Madeira. Olá, viva! Bem-vindos para mais uma edição do Atlântida. Como sempre acontece, ligamos a Madeira ao mundo e, naturalmente, o mundo à Madeira através dos diversos canais da RTP. É um prazer enorme estarmos juntos. Já perceberam certamente que hoje vamos falar-lhe um pouco do Teatro Municipal Baltasar Dias. Vamos falar-lhe da pessoa, mas também do edifício que hoje congrega este teatro. Emissão mundial da sua RTP, estamos com a RTP Internacional, com a RTP Açores e naturalmente tem deferido com a RTP Madeira. Se você quiser, pode também deixar as suas mensagens nas nossas plataformas digitais. É lá que fazemos também este encontro com as várias culturas de portugueses espalhados pelo mundo. Dizer também que não esquecemos que estamos apenas e só separados por um enorme oceano, já que somos também diversas ilhas que espalhadas pelo mundo continuam a viver Portugal e a Madeira de uma forma sempre muito profunda. Por isso mesmo, conto com a vossa participação ao longo desta emissão via Facebook, por isso venha daí e deixe as suas mensagens para a família e para os amigos. Nesta primeira parte do Atlântida tenho comigo a doutora Cristina Trindade e também o arquiteto Rui Campos Matos. Muito obrigado a ambos por terem aceitado o nosso convite. Até porque estamos a falar de algo que faz parte, digamos, da nossa história. E numa altura em que a Madeira está a comemorar os 600 anos, ou vai comemorar os 600 anos do seu repovoamento, do seu achamento, acho que também faz todo o sentido falarmos deste filho da terra, que deu, ou que acabou por dar nome ao teatro, e que no passado mês de março comemorou 130 anos da sua inauguração. Começo exatamente por si, doutora Cristina. Quem era Baltasar Dias? É um homem cuja vida não está inteiramente documentada. Sabe-se que é madeirense porque ele se anuncia assim, é da ilha, Baltasar Dias da ilha, sabe-se que é da Madeira, não se sabe nem exatamente quando nasceu, nem exatamente onde. Há autores que o fazem, quase do padre Fernando do Ilicidário, Fernando Augusto, diz que ele é de Santana, mas repete o que ouviu dizer, e isto era de facto numa altura em que a história se fazia um pouco assim. Nunca nos seus escritos? Não, infelizmente não são nos meus. Não, nos escritos de Baltasar Dias? Ele é muito pouco autobiográfico. Exatamente. Muito pouco. Nunca foi capaz de desenhar uma letra. Aliás, ele também não escrevia, não era? Era por interposta pessoa, mas nunca foi capaz de ditar para que escrevessem, por exemplo, algo relacionado com ele próprio. A única referência geográfica que aparece nos escritos dele é ele, a certa altura, dizer que está na Beira. Mas nem isso está documentado. Ele dá a entender que está na Beira. Nem isso está documentado. O que se sabe é que ele foi da ilha para Lisboa. Isso sabe-se. E que viveu em Lisboa durante um tempo. Sabe-se que... E sabe-se, por exemplo, o que é que motivou essa saída da ilha? Também não.
Ninguém sabe. Não. É realmente... Não há nenhum documento que registra. Há um Baltasar Dias que era sacristão no Porto Santo. Músico e sacristão no Porto Santo. Mas não era poeta. Os músicos, os poetas, os dramaturgos e cegos, sobretudo, eram características que andavam muitas vezes associados. O que já não é tão fácil é associar um sacristão a um cego. Isso é que já não é tão fácil. Esta conversa também aqui o arquiteto Rui Campos Matos, até porque, para além da pessoa, que aqui vamos falar ao longo desta primeira parte do Atlântida, também é importante dar a conhecer ao mundo, ao imenso mundo português que nos vê nesta altura através da Internacional, esta casa, este edifício, que entretanto nasceu numa zona simpática da cidade, que virou histórica também, um projeto com 2 autores. Inicialmente foi Tomás Augusto Soler e depois José Macedo de Araújo Júnior, devido ao falecimento do primeiro. Exatamente. O autor do teatro é o Tomás Augusto Soler, um arquiteto que morre tragicamente aos 34 anos de idade, 35 anos de idade. O projeto é-lhe encomendado com 34 anos de idade e ele morre no início do projeto. Eu estou convencido que, de facto, o projeto tem um autor e que ele é o autor. O que aconteceu foi que o autor não pôde acompanhar a obra até ao fim. O Soler era um pequeno prodígio da arquitetura nessa altura no Porto. Talvez as pessoas conheçam a Bolsa do Porto, o Palácio da Bolsa do Porto, aquele salão árabe, é todo desenho dele, é uma peça extraordinária. E ele estava, na altura em que a Câmara do Funchal lhe encomendou o teatro, ele tinha em mãos uma série de encomendas no Porto. Portanto, era um arquiteto que estava no início de carreira. Aos 34 anos, o arquiteto está ainda no início de carreira, é um jovem ainda. Mas já tinha provas dadas. E já tinha provas dadas. O que teria ele feito se tivesse vivido a vida longa que se espera que um arquiteto viva, porque os arquitetos, infelizmente, têm que viver uma vida longa para deixar obra, porque a obra é muito lenta e os projetos demoram tempo, as construções demoram tempo. Mas o que ele deixou aqui foi, de facto, o projeto é ele o autor, e depois, de facto, é sucedido por um engenheiro do Porto, que vai, no fundo, tecnicamente levar a cabo o edifício, que é uma pequena joia da arquitetura nacional, eu diria, e no Funchal, certamente, um dos equipamentos mais importantes que nós temos. É um teatro com um modelo testado, digamos assim, é o teatro de inspiração. A inspiração vem sempre do Scala, em Milão. A planta tem o formato de uma ferradura, não é isso que mais distingue esse teatro italiano. Porquê essa vontade de ligarmos muitas vezes estas casas, por exemplo, à Itália? Olha, por diversas razões. Uma delas, desde logo, porque o decorador, digamos assim, do interior, o que pintou os tetos, aqueles belíssimos tetos da sala, não é? Aquele céu da sala com o lustre, que é uma coisa maravilhosa, é o Luigi Manini, um italiano que veio, antes de vir para Portugal, tinha trabalhado no Scala de Milão, na decoração, e era cenarista do Scala de Milão. Há aqui, portanto, uma identidade ao Scala, mas também ao Dom Carlos. E também ao teatro Dom Carlos em Lisboa. É o meu modelo, o teatro italiano, não é? É um modelo que no século XIX é divulgado um pouco por toda a Europa e cujo expoente máximo é a Ópera de Paris, que é do arquiteto Garnier, não é? Que é o mesmo modelo do Funchal, a mesma planta em ferradura, não é? Só que para 2.000 pessoas, não é? A Ópera de Paris, cabiam lá dentro 2.000. Aqui cabem, se é o certo, uns 200 e pouco, talvez, não é? À volta de 300 pessoas. 300 pessoas, não é? Mas essa escala pequena, não é? A delicadeza com que ele é desenhado, sobretudo o interior, não é? O processo da entrada do foyer para o interior é verdadeiramente uma maravilha que encanta toda a gente que chega ao Funchal. Teatro. A partir da ida para Lisboa, é possível saber-se mais da vida de Baltasar Dias? A vida dele é uma incógnita. Sempre? Sempre. A vida é sempre uma incógnita. Há um documento importante que é o que dá mais esclarecimentos sobre a vida dele, que é uma autorização que o rei, na altura de Dom João III, isto é em 1537, dá a uma petição, uma resposta positiva que o rei dá a uma petição que lhe tinha sido feita, e está lá no documento, por Baltasar Dias, poeta, cego, da ilha
Nós aí é que ficamos a saber estes dados. E então ele pede ao rei que proíba que os seus escritos sejam vendidos por outras pessoas que não ele. Portanto, é uma espécie de salvaguarda de direitos de autor, não é? Sem que houvesse ainda o conceito dos direitos de autor, mas isto prova várias coisas. Primeiro, nesse documento vem também expresso que ele já tinha obra produzida, já de há algum tempo a esta parte. Baltasar Dias, que escreveu... Um homem que escrevia muito. Um homem que escrevia muito. Sobretudo. E tudo dentro da sua área, não é? Exatamente. Ele é conhecido como dramaturgo, mas também foi prosador, porque esse documento diz, escreve em prosa e em metro. Metro era em verso, em poesia. E é só por aí que nós sabemos que ele escrevia em prosa, porque toda a prosa dele desapareceu. Toda. Não há um único texto em prosa que se possa atribuir a Baltasar Dias. O que sobrou foi o que ele escreveu, lá está no tal metro, que é uma linguagem poética, em que ele escreve aí então diversos tipos de obras. Ele tanto faz autos, que são obras de caráter religioso, como faz romances, inspirados sobretudo no ciclo carolíngio, naqueles romances de cavalaria medieval, como faz sátira, como acontece com duas obras dele, que são as Malícias das Mulheres e os Conselhos para Bem Casar. Ainda antes de fazermos uma breve pausa nesta emissão do Atlântida, porque vamos fazer uma visita guiada já daqui a nada ao teatro, o que é que caracteriza a arquitetura do teatro Baltasar Dias? Mas como eu dizia há pouco, é o modelo típico do teatro oitocentista, não é? Nessa época havia 8 teatros daquele tipo em Lisboa, alguns muito semelhantes, não era só o São Carlos. O Funchal tem um, evidentemente, uma cidade mais pequena. Mas a arquitetura é isso, uma arquitetura típica do fim do século XIX. O teatro é um lugar de encontro de toda a sociedade madeirense. Portanto, é um teatro preparado para uma sociedade muito estratificada. Nos camarotes, primeira ordem, ficam as pessoas mais bem instaladas na vida. Na plateia, aqueles que, enfim, vivem bem, mas não o suficiente para alugar ou ter o seu camarote privado. E lá em cima, na geral, as pessoas com menos posses, não é? Portanto, o teatro tem uma estratificação social e toda a sociedade se encontra ali e vê-se, comunica. Portanto, aquela forma de planta permite que as pessoas se observem umas às outras, não é? E se encontrem nos foyers, que são feitos para socializar. E às vezes os próprios foyers são separados. No caso, repare, o Salão Nobre, que chamamos Salão Nobre, é um foyer. Possivelmente onde no intervalo se encontram as pessoas mais enfim, com mais posses e da sociedade, da alta sociedade. Cá em baixo encontrar-se-iam aqueles com... E às vezes até as entradas são separadas, nos mais complexos. No caso do Funchal, não. É mais simples, é uma sociedade mais pequena, mais comedida, digamos assim. A separação não era tão rígida. Exatamente. Mas é um modelo típico, muito interessante. E muito bonito, esta estratificação é um facto da época, da sociedade burguesa de finais do século XIX, era assim, não é? Era assim que se apresentava. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa nesta nossa conversa, já iremos retomar, até porque vamos aproveitar e para percebermos um pouco melhor, vamos fazer uma visita guiada com a Cláudia Sequeira, vamos lá. Nesta data especial em que o Teatro Municipal Baltasar Dias comemora os seus 130 anos, viemos fazer uma pequena visita e conhecer alguns dos lugares escondidos, especiais e que poucos conhecem. Neste momento estamos na sala principal de espetáculos do Teatro Municipal Baltasar Dias. É composta por 192 lugares de plateia, 4 para cadeiras de rodas. A lotação máxima deste teatro são 386 lugares. O Teatro Baltasar Dias era uma ambição de todos os madeirenses em que tivesse uma casa onde se pudesse passar espetáculos de qualidade ao nível nacional, como todos os outros teatros nacionais. Este candeeiro com 127 lâmpadas para manutenção tem um manipulo e vem abaixo, e é aqui, cá em baixo, que são substituídas as lâmpadas. Os tetos foram todos pintados por Luigi Manini,
foi um pintor que veio de propósito para pintar todos os tetos do Teatro Baltasar Dias e inclusive pintou alguns telões cênicos. Este é o Cantinho do Ponto. Estamos por baixo do palco, num acesso onde antigamente, e ainda hoje em dia que se pode tirar, levantávamos, todo o teatro é feito por quarteladas e podia-se tirar estas madeiras, esta concha, que é uma concha, ia para cima do palco e as pessoas, quando se esqueciam do texto, ou aquilo que se chama em teatro acontecer uma branca, era superado essas deixas através da pessoa que estava aqui embaixo. Era colocada aqui uma cadeira, as pessoas ficavam sentadas e por trás só aparecia a concha e podiam então, com o texto, ir auxiliando os colegas da companhia. Ora bem, estamos neste momento debaixo da plateia e dos acessos à plateia, aquilo que nós chamamos os túneis do teatro. É sobretudo uma caixa, é aqui que se faz a caixa acústica deste belo teatro, porque o som maravilhoso que ele tem deve-se sobretudo a este projeto arquitetónico que foi contemplado para que este teatro tivesse uma acústica e se pudesse cantar e tocar à capela. Estamos agora nas escadas que levam até à sala de pinturas e à teia. O que é a teia num teatro? A teia num teatro é toda onde se preparam todas as cenas, onde se consegue manobrar os panos, ou seja, as bambolinas e as pernas, que são o que fecham a cena num teatro. A nossa teia deve ser das poucas que ainda existem em Portugal e se não no mundo, porque é toda ainda em madeira. É aqui que são puxados e são presas as varandas, portanto, nestas varandas os cabos que prendem as varas, tanto com as pernas como com as bambolinas e com as telas cênicas e que fazem toda a cena. Outro facto interessante nesta teia é que nestas paredes estão escritos, as companhias de teatro, normalmente as primas-donas, escreviam no livro de honra e as companhias assinavam pelas paredes. Conseguimos encontrar, a data mais antiga que encontramos é de 1897. Faziam inclusive contas para o maquinista, para a costureira e estão todas aqui nestas paredes. É muito interessante realmente de observá-las. Esta é a sala de pintura, estamos neste momento por cima da plateia. Era aqui que se pintavam as telas cênicas que depois iam para a teia. Tivemos pintores como Afonso Costa, Danilo Gouveia, que aqui estiveram, portanto, a pintar todas as telas que compunham as peças e que enriqueciam as peças de teatro que aconteciam dentro deste Baltasar Dias. E então, para acabarmos esta visita, acabamos em beleza. Acabamos no camarim da prima-dona. É aqui que ficam todas as primeiras artistas, as cantoras mais importantes e as primeiras bailarinas das companhias. O teatro sempre teve este camarim. Foi recuperado há pouco tempo, portanto tem um ano que foi todo recuperado em termos de materiais e que tem esta remodelação, portanto, nova. Demos o nome de Eunice Munhoz, demos a este camarim da prima-dona, demos o nome de Eunice Munhoz. Foi uma forma de homenagear a atriz maior do teatro português. Nós temos também de receber os nossos artistas e proporcionar-lhes conforto. É muito importante que se sintam que estão em casa, porque se sentirem que estão em casa, voltam e levam o nosso nome, o nome do Baltasar Dias, além do mundo. Realmente fantástico. Cantos e recantos que o próprio desconhecia. Ficamos a conhecer um bocadinho mais desta peça maravilhosa, bem no centro da cidade. Baltasar Dias era um homem muito inspecionado nos seus escritos, quer pela Inquisição, mas também quer pela censura civil. Sim, não era ele especificamente, não é? Baltasar, eram todos na altura, não é? A Inquisição vem para Portugal em 1536 e esse pedido que ele faz ao rei é de 1537, portanto ele está ativo na altura em que a Inquisição vem para Portugal.
na Europa vivia-se o problema da reforma protestante, da cisão da Igreja de Roma em duas igrejas. Portanto, a Igreja de Roma tinha naturalmente reforçado os seus mecanismos de supervisão e de controlo de tudo o que era publicado, se dizia, no limite se pensava quase. E, portanto, as obras dele, que eram cristão, pio e devoto, não há nenhum indício nas obras de Baltasar Dias de que ele tivesse algum pensamento minimamente divergente do que seria o canónico e o correto. Mas a Inquisição não vigiava só a heresia pura, vigiava qualquer expressão que pudesse dar aso a uma interpretação menos própria, e desse ponto de vista ele tem a obra censurada. E como é que a gente sabe que a obra foi censurada? Porque em Espanha há exemplares das peças dele que conseguiram escapar, porque se Portugal e Espanha são dois países politicamente independentes, do ponto de vista cultural, naquela altura, diz Alberto Figueira Gomes, que fez um livro sobre Baltasar Dias, diz que eram irmãos gêmeos, portanto, a nossa literatura... Havia ali uma parceria muito grande, uma ligação muito grande. Havia autores portugueses que escreviam em castelhano, o próprio Baltasar tem coisas escritas em castelhano, Gil Vicente também tem coisas escritas em castelhano, e, portanto, a informação circulava. E talvez por ele não ser um autor castelhano, por não ter grande visibilidade em Espanha, as versões da obra dele que estão na Biblioteca Nacional de Madrid não estão censuradas. E, portanto, agora é possível reconstruir... Conhecer um pouco melhor. Exatamente. Ainda há pouco ouvíamos ali a Sandra falar da recuperação do Camarim. É difícil manter uma obra destas, como o teatro? É difícil, é sobretudo preciso muito cuidado com uma praga que afeta todos estes teatros. Muitos deles arderam. É o fogo a principal ameaça destes teatros. Tem construções, a maioria delas em madeira, tudo materiais combustíveis, ficam vazios uma parte do tempo e basta um curto-circuito, no tempo em que não havia eletricidade, uma vela, qualquer coisa, e o teatro ardia. O Teatro Dona Maria de Lisboa, por exemplo, ardeu, não é? Muitos outros arderam e a história destes teatros está cheia dessas desgraças e desses acidentes. Portanto, o nosso não ardeu, foi inundado. No 20 de fevereiro ele foi inundado, esteve inundado, foi afetado, felizmente não muito, mas é preciso uma atenção extrema de facto a esse problema dos incêndios, não é? Ter uma rede de proteção do teatro, isso é a primeira coisa. E a segunda é, sempre que se façam restauros e operações, não só à estrutura, porque precisam, os terraços foram reparados, já no século XIX foram reparados, já em 1890 e tal já havia reparações a decorrer nos terraços. E as reparações que foram feitas ao longo dos tempos, destes 130 anos, foram sempre cuidadas? Até agora ou não houve alguns desvios? Que eu saiba, não. Por exemplo, esta remodelação do Camarim é uma coisa pequena e bem feita, que a doutora Sandra mostrou, não tem problema nenhum. Agora, quando vamos mexer, por exemplo, na teia que ela mostrou em madeira, quando vamos mexer nas estruturas de madeira, por exemplo, dos camarotes, quando vamos mexer em partes vitais do edifício, há que fazê-lo com especialistas. Que não passe pela cabeça de ninguém trazer amadores para restaurar este teatro. Aliás, na altura em que este edifício foi feito, vieram os melhores especialistas ao Funchal. Exatamente. Isso veio a nata. Realmente... A nata da arquitetura e da engenharia esteve aqui, não é? Mas há uma coisa que eu lhe vou dizer muito rápida, que as pessoas normalmente não sabem: este teatro está voltado para a cidade e de costas para o mar, não é? Para a Avenida do Mar. E tem um volume muito grande na avenida. Quando foi construído, ele tornou-se no maior volume visto do mar. Era um volume. E era uma fachada cega, completamente cega. E isso é uma das provas que, provavelmente, o Soler, se fosse vivo, não deixava aquela fachada assim. Quem a alterou, e num certo sentido restaurou, foi um arquiteto muito conhecido já no século XX, o Raulino, que mandou pintar janelas falsas nessa grande empena cega. As fotografias anteriores aos anos 40 hão de ver, tem
tem uma fachada muito desengraçada, cega, sem nada, e ele então pintou umas janelas falsas, que não estava ninguém por trás. Foi um ato teatral muito típico do Raulino, mas é uma curiosidade interessante numa obra de intervenção no teatro. Há pouco falávamos de Gil Vicente. Portanto, estes poetas, escritores, estavam também muito ligados ao teatro. Gil Vicente com o ato da Barca do Inferno, Baltasar Dias com o ato de Santa Bárbara, que apareceu recentemente em Madrid, não é? Sim. Gil Vicente é a figura maior do teatro português daquela altura. Não há qualquer hipótese disto não ser verdade. É a maior figura. E, portanto, há autores que assumem a criação da chamada Escola Vicentina, que teria tido vários seguidores, entre os quais estaria Baltasar Dias, mas que se distinguiria essencialmente de Gil Vicente, porque Gil Vicente era um homem da corte. Era um homem dotado de todos, era um protegido do rei, trabalhava também por encomenda, não só, mas também por encomenda. Era um homem que tinha todos os recursos financeiros à sua disposição para montar as suas peças todas. E como era um homem de corte, faz um tipo de teatro que, embora satírico, embora às vezes brincalhão, não deixa de ser erudito. Portanto, o público-alvo de Gil Vicente não era o público-alvo de Baltasar Dias, que se autodenomina um pobre poeta cego da Madeira. Portanto, os públicos deles são completamente diferentes. A produção também... Mas ambos estão no início do teatro em Portugal? É assim, Baltasar Dias é da geração seguinte. A gente sabe o ativo no fim da vida de Gil Vicente, mas pode ser, é um continuador à sua dimensão, à dimensão da sua capacidade, que não é de facto a figura brilhante que foi Gil Vicente. Mas também não se pode dizer que Baltasar Dias seja absolutamente popular. Aliás, a distinção entre cultura erudita e cultura popular não é tão linear quanto isto. Isto é erudito e aquilo é popular. Quer dizer, não é tão preto e tão branco quanto isto. E nos próprios escritos de Gil Vicente, de Baltasar Dias, aparecem excertos de bocados de texto em latim, aparecem evocados Cícero, Terêncio, portanto, autores da Antiguidade Clássica, que não são propriamente para um público completamente analfabeto, povo, não é? Portanto, quando se diz popular, tem que se talvez pensar mais numa burguesia que já era uma classe mais elitista, digamos. Também. Sem ser de acordo. No seu entender, e porque estamos também a chegar ao final desta nossa conversa, no seu entender, o nome de Baltasar Dias foi bem entregue ao teatro? Eu creio que sim, não é? É um dramaturgo madeirense. Foram vários os nomes. Foram vários os nomes, que aquela casa teve. Eu aí talvez possa dar uma pequena chega, que é o romantismo com Garrett, entre outros vultos, recupera a nossa antiguidade como país, e a Idade Média, volta às origens, e portanto Baltasar Dias, que foi um indivíduo que esteve completamente apagado a partir do século XVII, não se ouve, nessa pesquisa que o século XIX faz das origens, ele volta a emergir, e portanto, como este teatro é da plena altura do romantismo, faz todo o sentido. Que se recupera o nome de um autor madeirense caído no esquecimento, faz todo o sentido. Sim, há pouco eu perguntava, e porque estamos mesmo a chegar ao final desta primeira parte, gostava de colocar uma questão a cada um dos dois. Se há pouco perguntava se era difícil manter um edifício desta natureza, pergunto-lhe agora, a terminar, se ao longo da história, dos 130 anos do edifício do teatro, se cometeram muitos crimes em termos arquitetónicos àquela casa, no seu entender, enquanto arquiteto? No meu entender, não. Ele manteve-se íntegro. Foi dos monumentos que se manteve íntegro e do meu ponto de vista, não houve ali nenhuma, excetuando esta ação do Raulino, que é uma ação da época, de um arquiteto da época, nos anos 40, e que, do meu ponto de vista, não tem mal nenhum, que até enriquece. Que veio alindar, digamos. Veio alindar, é exatamente esse o termo que o Raulino usa. Alindar aquela fachada. Fazia-lhe a impressão, havia um certo horror ao vazio. O Raulino tinha esse horror ao vazio. E, de facto, a fachada, aqui entre nós, era desengraçada.
porque foi, quanto a mim, mais uma vez, uma falta. O arquiteto não estava vivo. Não acredito que o Soler tivesse deixado a fachada assim. E, no fundo, o Raulino vem valorizar a peça arquitetónica. De maneira que não se pode dizer, ou não me lembro, não tenho memória de nenhuma ação sobre aquele teatro que tenha desfigurado o edifício, não é? Como aconteceu em alguns, não é? Em alguns edifícios que temos, alguns mais antigos, outros da época, tenham sido desfigurados por alguma intervenção. Ali manteve-se íntegro. É preciso que esse cuidado continue, não é? E que ele preserve, de facto, essa face. E que se preserve, de facto, como um dos mais belos teatros portugueses. Para terminar, e até porque nesta altura já estamos a ultrapassar o tempo que tínhamos disponível, em 30 segundos, se é que é possível em 30 segundos falarmos deste assunto, está a ser editado, ou vai ser editado, um volume com trabalhos de Baltasar Dias. Sim. Isto acho que é importante nesta altura e para terminarmos esta primeira parte. Sim. Integrado no ciclo das comemorações dos 130 anos do teatro, o teatro propôs ao grupo de pessoas com quem eu trabalho, ao Clepul, que é um centro de estudos, a publicação de uma obra, de um volume com 6 textos que nós escolhemos. Temos a ambição de publicar todos os textos de Baltasar, mas não cabem todos neste volume, mas está previsto para breve o lançamento desse livro, que tem 6 trabalhos, não são todos autos, são diversos, de Baltasar Dias. Sim. Muito obrigado a ambos por terem vindo falar hoje um bocadinho, quer da parte arquitetónica, quer um bocadinho também da vida, daquilo que de legado também nos deixou Baltasar Dias, e espero poder encontrá-los muito em breve para falarmos destes ou de outros assuntos, não é? Que interessem à nossa diáspora. Muito obrigado. E nós vamos terminar